Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, Salmo 42 diz assim: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós temos visto algo acontecendo, já fazem 8 dias que um culto ininterrupto em Asbury University, na cidade de Wilmore, em Kentucky, nos Estados Unidos, está acontecendo. E muitos consideram um avivamento, muitas pessoas de outras localidades estão indo para lá, né? Porque como é um seminário, né? É um culto normal, só que os jovens não quiseram ir embora. E aí começou um movimento e muitas pessoas se achegando, enfim. E eu já vejo muita gente querendo discutir, será que é realmente um avivamento ou não? Na minha concepção, é no mínimo um mover do Espírito Santo, porque nada disso aconteceria se não fosse um mover. As pessoas estão se dispondo, estão tendo desejo, declarando, demonstrando, testemunhando, né, durante todo esse período. Eu não quero entrar nessa discussão se é avivamento ou não é. É óbvio que quando é realmente algo do Espírito, isso vai trazer consequências não só sobre a própria universidade, como as famílias e os lugares onde essas pessoas que ali estão congregando, né, vai ter uma certa influência. E eu creio nisso, né? Eu creio que o Espírito de Deus está movendo de fato o seu povo diante de tanta coisa que está acontecendo no mundo, né? E eu vejo muito brasileiro, e aí trazendo para nós, clamando a Deus, dizendo que quer realmente esse tipo de coisa acontecendo no nosso meio. E eu comecei a me questionar: será que realmente nós estamos dispostos a isso? Será que o nosso povo realmente está desejoso de um avivamento igual ou parecido com esse que está acontecendo? E veja, essa universidade já em 1970 já teve algo parecido, também aconteceu um avivamento naquela época, um mover muito parecido com o que está acontecendo hoje. Então não à toa, né? E muitos avivamentos aconteceram nos Estados Unidos, né? Começou na Inglaterra, partiu para o George Whitefield, depois de Charles Finney, enfim, muitos homens de Deus, a própria Rua Azusa, né? Aconteceu nos Estados Unidos. Mas com o tempo as coisas se perderam, e Deus, Ele é Deus, Ele cuida daquilo que é seu. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E eu lembro muito bem que num congresso de homens, ou, se eu não me engano, ou numa convenção da Quadrangular, eu ouvi uma determinada pessoa dizendo o seguinte: que viria um tempo em que o mover de Deus seria tão grande, tão poderoso, que os homens não conseguiriam segurar aquilo que o Espírito de Deus iria fazer. E se você parar para pensar, não há uma direção específica nesse culto, pelo que eu pude perceber e entender do que está acontecendo lá. Mas trazendo para nós novamente, nós estamos preparados para isso? O nosso povo está de fato preparado para esse tipo de situação? Porque hoje nós vivemos um tempo em que a comunhão tem se perdido. Se o pastor, e eu sou pastor, se a gente passa 5, 10 minutos a mais do culto, a pessoa já fica inquieta, querendo ir embora. Então, qual é o desejo dela? Qual é o desejo do nosso povo? E aí eu olho para a nossa sociedade, pelo menos a sociedade aqui no nosso país, o que a nossa igreja tem influenciado a nossa sociedade? Nós muitas vezes não conseguimos influenciar nem mesmo a nossa família. Então, eu creio que há uma necessidade, sim, de um avivamento, mas há realmente uma vontade e uma abertura para que isso aconteça? Então, o que me faz questionar é que muitas vezes o problema, muitas vezes não, de fato o problema não está em Deus, o problema está em nós, o problema está na nossa busca, na nossa consideração, nas nossas prioridades. O que é prioritário para nós? O que é mais importante? Jesus nos ensinou o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que eu vejo hoje é uma realidade que, em parte, é culpa de muitos de nós líderes que permitimos que o evangelho da prosperidade entrasse no seio da igreja, e isso trouxe uma cultura de que a igreja é um lugar para você se sentir bem, se enriquecer, e esquecendo-se da presença do poder e da unção do Espírito Santo. Os jovens hoje não se preocupam mais em serem cheios do Espírito Santo. Os jovens hoje têm muitas outras preocupações. Nós mandamos os nossos jovens para a escola, para a faculdade, para ser um bom homem, mas não um homem e uma mulher de Deus. Nós temos preocupação com as nossas coisas, queremos construir os nossos castelos, mas não queremos construir e edificar a casa de Deus e o reino de Deus. Então, eu creio que isso é um lampejo e é algo extraordinário para o que eles estão vivendo, mas é algo para nós pensarmos e refletirmos naquilo que nós estamos vivendo, se será possível isso chegar até nós e se realmente nós estamos dispostos a viver isso que os nossos irmãos estão vivendo. Nós precisamos mudar a chave, nós precisamos começar a compreender. Eu tenho dito na minha igreja que muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não sei qual é o meu ministério. A Bíblia diz que eu e você temos o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do seu reino, nós temos uma responsabilidade. Jesus, antes de subir ao céu, ele disse o seguinte: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Eu e você temos sido testemunhas de Jesus. Qual é o Cristo que as pessoas têm encontrado em nós e na sua igreja? Eu vejo o movimento hoje de muitos evangélicos voltando para a igreja católica. E por que será? Porque muitas pessoas estão se frustrando com a igreja, e nós precisamos voltar talvez ao primeiro amor, olhar para o que está acontecendo lá nessa universidade e dizer: Senhor, eu também quero viver essa verdade, eu quero viver essa realidade, e que isso traga mudanças, consequências de pensamento, de postura, enfim, porque o avivamento é isso. Não é somente o momento do culto onde você tem aquela sede, aquela necessidade, aquela busca de querer estar ali, de querer presenciar, de estar junto com os irmãos, mas isso vai se refletir no seu dia a dia. E eu acho que é isso que mais precisa acontecer na igreja do Brasil nesse tempo. É somente uma colocação que eu quero colocar para você. E volte para o texto. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Temos sido assim? É algo para a gente responder. Pense nisso. Deus abençoe você.